Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com você, que o Senhor abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra. O texto para a nossa breve meditação encontra-se hoje no livro do profeta Jonas. Diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Irmãos, todos nós fomos criados por um propósito. Eu tenho trabalhado bastante essa questão do propósito pessoal que vem da parte de Deus. Nós somos criaturas. Nós precisamos entender isso. Nos tornando filhos, nós temos o direito de ser chamados de filhos a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a mensagem de Deus aqui na terra. É uma mensagem escrita em tábua de carne, no coração humano. Ninguém pode apagar essa mensagem. E em todos nós, ele escreve uma mensagem. Olha, o texto começa falando: o Senhor deu esta mensagem a Jonas. E o propósito de Jonas naquele princípio era pregar a uma cidade que era perversa. Perceba, eu quero ler com vocês o que Tiago fala no capítulo 1 da sua epístola, no versículo 21. Ele diz assim: portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Essa palavra, ela tem uma finalidade, um propósito: trazer salvação ao nosso coração, trazer salvação para a nossa vida, trazer salvação para aqueles que são os nossos. E nós precisamos buscar do Senhor a mensagem que nós carregamos. Eu quero te perguntar: qual mensagem você carrega, meu irmão? Qual mensagem você carrega? Porque tem uma palavra implantada dentro de você. Jó capítulo 33, versículo 14, diz que Deus fala e fala o tempo inteiro, mas nós, seres humanos, não entendemos. E essa incompreensão de Deus que fala conosco, às vezes no Espírito, às vezes a palavra falada, a palavra rema, às vezes o logos, através do logos de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, a palavra escrita, mas ele fala conosco, ele usa de todos os seus meios, porque o Senhor tem muitos meios de falar conosco. Agora nós só temos um de falar com ele: orando. E ele usa de todos os seus meios para mostrar para nós o que ele quer de nós, como ele fez aqui com Jonas. E foi isso. E o que Jonas fez? Correu. Eu não sei porquê. Alguns historiadores, a palavra não fala, e aí entramos em conjecturas. A palavra fala que os ninivitas teriam matado o pai de Jonas. Alguns dizem isso, outros dizem que por causa da família, que era porque Jonas já tinha antevisto o ataque que viria futuramente por parte dos assírios invadindo, por ser profeta e conhecer a Deus. Mas a verdade é que nós não podemos falar. O que nós podemos falar é que Jonas é um profeta fujão da vontade de Deus. E no versículo 2 ele fala: Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jonas e ele pegou um barco que estava de partida ali, que já estava pronto. E a palavra fala assim: comprou a passagem e embarcou para Tarsas, a fim de fugir do Senhor. Irmãos, eu gosto de uma frase de Billy Graham que fala que sempre quando nós resolvermos fugir da vontade do Senhor, Satanás vai ter um barco pronto para ir na direção contrária conosco. Sempre, sempre, sempre. Mas há uma mensagem que eu quero que vocês guardem: quem pagou o preço foi ele. A palavra fala: comprou a passagem. Quem comprou foi ele. Ele pagou o preço pela desobediência. Ele pagou o preço por ir contra o propósito, por ir contra aquilo que Deus tinha colocado no coração. Irmãos, muitas pessoas colaboraram. Por exemplo, Maria, no capítulo 1 de Lucas, versículo 45, ela fala: faça em mim conforme a tua palavra. O Senhor implantou a própria palavra na barriga dela, gerando assim Jesus. Ela ficou grávida do Espírito Santo. E é por isso que nós não entendemos, porque quando nós partimos da desobediência do Senhor, o Senhor se cala. Mas ele se cala com a voz, ele não começa a falar mais conosco. E agora nós temos alguns pontos que eu quero chegar, porque no versículo 4 fala: o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Nem todo vento forte que acontece na nossa vida é Satanás. Esse aqui foi o Senhor que inventou, foi o Senhor que enviou. E caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. A tribulação
ficou doida. Começaram a buscar ali os seus deuses, né? Eles tinham outros deuses. Percebam que o barco era do próprio Satanás, porque eles não adoravam o Deus de Israel. Eles adoravam outros deuses, eles tinham outros ídolos. E lançavam a carga, mas nada adiantava. Lançar a carga fala até de pedir perdão, porque normalmente quando o barco dá uma balançada, quando o avião começa a cair, aí ateu vira crente, não é verdade, irmão? Mas nada adiantava. Enquanto isso, a palavra fala que Jonas dormia num sono profundo. Eu gosto de um versículo que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala sobre a vinda do Senhor Jesus. No versículo 3 fala: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. É nesse momento que as nossas esperanças acabam. Porque quando nós embarcamos num barco que não é da vontade do Senhor, por mais que eles tenham marinheiros e capitão, nós vamos perceber que nós estamos sozinhos e acabamos adormecendo no sono do pecado. Perceba que o pecado traz uma paz a ponto de dormir, talvez uma depressão, talvez uma briga, uma vontade de sair de casa, uma depressão que veio porque o casamento se desfez, porque nós não obedecemos a palavra do Senhor, ou talvez um filho que foi embora para as drogas porque nós não sabemos como falar com ele. Talvez nós mesmos começamos a usar droga porque não obedecemos ao Senhor, mas aí traz uma sonolência e nós dormimos no sono do pecado. Mas é nesse momento que as palavras de Renato Russo começam a fazer sentido, sabe? É nesse momento que as palavras daquela música do Faroeste Caboclo, festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, eu não quero mais birita. E o arrependimento bate no coração. Mas não sabemos como fazer, porque o Senhor está em silêncio. E a palavra fala que a tribulação começou a tirar sorte para ver quem que é, e descobriram que era o Jonas. Olha só, o primeiro capitão chega para ele e fala assim, ó, no versículo ali, fala assim, ó: como pode dormir numa situação dessa? Levante-se e ore ao seu Deus. Aí o diabo começa a falar, porque quando o Senhor mexe, quando o Senhor dá uma balançada no barco, nós começamos a ver quem é quem. E aí ele começa a usar até o inimigo para falar conosco. Até lá dentro da biqueira, o Senhor envia um para perguntar para nós quem nós somos. Olha o que os marinheiros falam. Os marinheiros chegaram depois de tirar a sorte e falaram assim, ó, no versículo 8: por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram: quem é você? Sabe? Qual a sua profissão? De onde vem? E qual a sua nacionalidade? Perguntas que traziam para Jonas aquilo que lá no começo ele teria sido implantado. Perguntas que mexeram com o passado de Jonas. E ele responde no versículo 9: sou hebreu e adoro o Senhor Deus vivo. Ou seja, a identidade veio à tona. E é impressionante. Ele fala para os marinheiros: joguem-me no mar. Os marinheiros tentaram ainda não jogar, talvez pela bondade do coração, queria que ele ficasse ali, talvez, né, pegando um pouco mais. Jonas respondeu ali no versículo 12, fala assim, ó, jogue no meu mar, e eles falam assim, em vez disso, os marinheiros remaram mais forte. Só que o que aconteceu? A tempestade ficou mais forte. Não entenderam ainda, porque eles não conheciam Deus, mas Jonas sabia, por isso pediram. E olha só, o Senhor sempre emite graça para nós, o Senhor não desiste de nós, irmãos. Em momento nenhum, mesmo quando nós viramos a costa, aquilo que ele plantou em nosso coração é muito precioso. E o que aconteceu? Depois dos marinheiros ficarem muito cansados, eles jogaram Jonas no barco. E aí a palavra fala que o Senhor novamente se manifesta. No versículo 17, o Senhor fez um grande peixe engolir Jonas. Esse peixe, normalmente ele é remetido ao Senhor Jesus, justamente por causa da figura do Senhor Jesus, desses 3 dias e 3 noites. 3 dias fala de um tempo, de morrer para o velho homem e nascer o novo homem. Os 3 dias qual Jesus passou dentro da tumba, pegou as chaves do inferno e tomou da morte, ó morte, onde está o seu aguilhão. Eu gosto muito de um versículo que está em Mateus capítulo 17, eu quero ler ele com vocês, diz assim, ó, fala assim, ó, pegue e entregue a eles para pagar o meu e o seu imposto. Está falando para Pedro. Pedro tomou uma atitude precipitada ali sobre o imposto do templo. As pessoas que o acusavam falavam para ele assim, o seu mestre não paga o imposto? E Pedro falou, sim, paga, né, para defender. Aí Jesus dá uma dura. A hora que Pedro vem à sua direção, ele já fala para Pedro, fala assim, Pedro, é lícito cobrar do filho do rei um imposto? Pedro fala, não.
Para eles falaram assim, mas Pedro fala não. Ele fala assim, ó, mas porque você falou, nós vamos pagar. Vai lá, e aí vem o trabalho, né, meu irmão? Porque nós fizemos da forma errada. Ele foi lá e lançou na boca do peixe, pegou o estáter. Aí foi essa ordem que o Senhor Jesus deu para ele lançar, a fazer aquilo que ele já fazia, porque Pedro era pescador. Perceba que Jesus trabalha com Pedro no ofício. Ele no começo fala, te farei pescadores de homem. Ele até dá uma pesca maravilhosa para Pedro, mas a promessa era de fazer ele pescador e não dos peixes. Eu quero repetir, a promessa era de fazer ele pescador de almas e não dos peixes. Então Pedro vai e pega e paga, porque Jesus cumpre, sabe, a palavra de um profeta que está na direção dele, porque Pedro andava com Jesus. Assim como Ezequiel capítulo 37, tu o sabes, Senhor, profetizando sobre o vale dos ossos secos. Então eu quero perguntar para você novamente, meu irmão, qual mensagem você carrega? Então, de dentro do peixe, no capítulo 2 começa falando que o Senhor, que Jonas orou ao Senhor Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a tribulação da vida e o silêncio de Deus, ele tem esse poder de nos fazer clamar ao Senhor, de nos fazer voltar ao Senhor. Todo o silêncio, ele traz para nós uma necessidade de clamor. Toda vez que Deus se cala e as circunstâncias ao nosso lado começam a ficar adversas, nós pensamos que é fruto do nosso pecado. Nesse caso sim, mas nem sempre é. Não podemos dizer que é. Às vezes a desobediência não tem nada a ver com o pecado. Às vezes isso é só nós exercendo o nosso livre-arbítrio. O Senhor fala para nós relacionarmos com pessoa, nós queremos relacionar com outra. E entendemos que a vontade do Senhor começa a ser boa, perfeita e agradável a partir do momento que experimentamos o fel que há fora da vontade dele, o veneno, a maldade que envenena, não é verdade? Nesse momento, na ausência, nós começamos a dar valor na presença. Eu quero repetir, é na ausência que nós começamos a dar valor na presença. Nós sabemos que dentro da presença dele, ele paga aquilo que é nosso. Isso é o que ele fez na cruz. Isso é a obra da cruz, pagar pelos nossos pecados. Aí perceba, quando Jonas orou, no versículo 10 aqui eu amo esse versículo, ele me acompanha. No versículo 10 do capítulo 2 ele fala assim, e aí o Senhor se manifesta. O Senhor ainda não falou, o Senhor estava em silêncio, não falou hora nenhuma com o profeta no capítulo 1, só no capítulo 1, e no último versículo 10, então ele fala assim, então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na praia. Eu quero te falar, meu irmão, ore ao Senhor sobre a sua causa, ore sobre tudo o que ele está fazendo, ore com muita vontade, ore incessantemente, ore dia e noite. Mas mais do que isso, sabe, ore com sinceridade, mostrando a intenção do seu coração, porque quando você ora, o Senhor fala com o peixe. Quando você ora, o Senhor fala com teu filho que está na biqueira. Quando o Senhor ora, o Senhor fala com o seu filho que saiu na garupa da Tiger para assaltar. Quando você ora, o Senhor fala com a sua filha que está se prostituindo, que está se envolvendo com quem não devia. Quando o Senhor ora, o Senhor fala com o seu cônjuge que está opresso, que está dominado na mão de Satanás. Quando você ora, o Senhor fala com o peixe. Só ele tem o poder de falar com o peixe. O peixe representa a graça de Deus, o favor, a qual nós não reconhecemos lá no começo da palavra implantada, porque a palavra implantada era um presente de Deus. Aliás, a etimologia do nome Jonas significa presente de Deus. E aí no capítulo 3, novamente, começa o Senhor falando com Jonas, depois dele ter orado, depois dele ter falado com o peixe, feito um milagre, guardado a vida de Jonas. Depois disso o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Algumas versões falam assim, veio novamente a palavra do Senhor. Eu quero te falar, meu irmão, não precisa procurar a palavra, sabe, não precisa, a palavra vai vir a você. Aquilo que você deve fazer, a direção de Deus vai vir a você, não procure em homens. O véu se rasgou. Quando você ouve homens, você vai ouvir o fermento humano. Ou então você pode ouvir até mesmo o próprio cão. O próprio Satanás pode se aproveitar. Espere vir a palavra de Deus para você. A palavra virá. Depois de toda a turbulência, o Senhor vai vir. Ele fala, só que a palavra é a mesma. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Eu quero encerrar aqui, eu não vou continuar muito não, porque já tem acabado, mas o que eu quero te falar, meu irmão, é simples, minha irmã.
Sabe, trate a palavra implantada, a mensagem que você carregue, como um propósito pessoal. O Senhor te chamou e te escolheu para algo muito maior. Quando nós nos adequamos à palavra de Deus, nós caminhamos sobre a paz, que excede todo entendimento. Mais do que isso, o Senhor justifica, pagando qualquer preço e qualquer erro que caminhamos no meio da tenhamos no meio da caminhada. E acredita, nós vamos ter muito erro. Acredite, nós vamos ter, mas tenha paciência com isso consigo. Terceiro, essa palavra ela é poderosa para salvar, frutificando em nós os frutos do Espírito. Então não fuja jamais da vontade do Senhor. Eu quero terminar com Hebreus 10, versículo. Eu gosto muito desse versículo, eu cito muito ele para vocês, mas é para que entre no coração de vocês e produza hoje esperança e fé. Hebreus capítulo 10, versículo. Nós vamos ler aí o versículo 32. Em vez disso, versículo 35 diz assim: portanto, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhe traz. Você precisa perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, receba tudo que Ele lhe prometeu. O Senhor sempre faz a parte dele. Ele é fiel. Ele não se esquece de tudo que Ele nos promete. É nós que precisamos nos alinhar à vontade dele. Eu gosto quando o Senhor Jesus, o Senhor Jesus pensa em desistir em algum momento, mas Ele fala: seja feita conforme a tua vontade, na minha e na sua vida. Essa é a palavra para o dia de hoje. Que Deus abençoe, a paz do Mestre esteja com vocês, meus irmãos.